Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos os versos 5 até o 11 do capítulo 16 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Meus queridos, Jesus já havia feito esta mesma declaração anteriormente. Agora vou para aquele que me enviou. E quando a fez, os discípulos levantaram muitas perguntas, posto que ainda estavam com dificuldades de compreender o que ele lhes dizia. Todavia, agora, após ter sido bem claro, não restava mais dúvidas da parte dos discípulos, por isto foi que Jesus Cristo mesmo acrescentou: e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Quando lhes falou a primeira vez que os deixaria, aqueles homens ficaram muito confusos. Achavam que o Senhor os deixaria e que iria para um outro lugar aqui na terra, e isto frustraria todas as suas expectativas pessoais e lançaria por terra todos os sonhos que passaram a ter. Mas Jesus lhes deixou claro que estava indo para junto do Pai e que era necessário que isto acontecesse. Pois quando isto acontecesse, ele enviaria o Espírito Santo para estar para sempre com todos aqueles que nele creem. Agora, ao declarar abertamente que iria para aquele que o enviou, Jesus esperava que aqueles homens mostrassem pelo menos um pouco mais de interesse com respeito a isto. Mas não foi o que ocorreu. Eles estavam tão voltados para si próprios, para a dor da sua própria perda, que não expressaram qualquer tipo de desejo de saber mais a respeito do que isto implicaria. Nenhum deles foi capaz de perguntar: para onde vais? Ao invés de se alegrarem com o fato de que Jesus voltaria para o Pai e que por conta disto tudo o que havia dito de fato era verdade e que as demais promessas que ele lhes fez também se cumpririam, simplesmente deixaram-se tomar por um imenso sentimento de tristeza. A afirmação e a pergunta de Jesus, que disse: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, tem um tom de censura. Mas ainda assim, o Senhor de novo mostrou compaixão para com eles e lhes mostrou que eles não ficariam sós após a sua partida. De novo afirmou que enviaria o Espírito Santo Consolador para capacitá-los, encorajá-los, ensiná-los e consolá-los. O Espírito Santo já havia feito muitas incursões neste mundo aqui, mas a partir daquele tempo se faria presente o tempo todo. Disse-lhes o Senhor: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Meus queridos, isto implica no fato de que o Espírito Santo, que já está exercendo o seu ministério de forma integral no mundo, condena o pecado. Ele traz à luz o verdadeiro caráter do homem e a sua conduta depravada. Ele expõe a culpa do homem e o chama ao arrependimento. A sua própria presença aqui na terra já é um ato de condenação, posto que quem deveria estar aqui reinando deveria ser o Senhor Jesus. Mas, como o mundo rejeitou, ele voltou para aquele que o enviou e isto resultou
no envio do Espírito Santo ao mundo. Como afirmou certo homem de Deus, abro aspas, o Espírito Santo está aqui no lugar do Cristo rejeitado e isto demonstra a culpa do mundo. Fecho aspas. O Espírito Santo também convence o mundo a respeito da justiça. E o que significa isto? Significa que o Espírito Santo testemunha que Jesus é de fato justo, ainda que o mundo, representado pelo povo judeu, o tenha declarado como sendo injusto. Ao declará-lo injusto, o mundo condenou à morte na cruz, mas por ele ser justo, o Pai o ressuscitou de entre os mortos. O Espírito Santo convence o mundo a respeito do fato de que Jesus está certo e que o mundo é que está errado, em sua leitura a respeito da pessoa dele. E o Espírito Santo convence o mundo também a respeito do juízo, porque, como afirmou o próprio Senhor Jesus, já o príncipe deste mundo está julgado, por ter conspirado e induzido Jesus, o Cristo de Deus, a uma condenação injusta. O príncipe deste mundo, Satanás, sofreu com a morte e ressurreição de Jesus a sua própria condenação. Condenação esta que se estende a todos os que recusaram e recusam a reconhecer Jesus como sendo o Salvador de suas vidas. Ao juntarmos estas palavras de Jesus com o que o evangelista João declarou já no capítulo 3, nos versos 16 até o 21 deste mesmo evangelho, compreendemos perfeitamente todas as suas implicações, porque ele assim o afirmou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, o Senhor Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque rejeitaram o Filho de Deus. Do juízo porque o julgaram injusto e cometeram com isso injustiça contra o santo de Deus, contra o justo. Porque, apesar de ter sido condenado e morto na cruz, o Pai o aprovou e o ressuscitou dentre os mortos. E também a respeito do juízo, porque pesa juízo sobre aqueles que não creem. Aqueles que não creem já estão condenados, já existe a sentença condenatória sobre suas vidas. Mas o Espírito nos é dado para que ainda haja oportunidade, para que vidas sejam salvas, para que homens se arrependam e recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como cristãos e discípulos do Senhor, que possamos proclamar essa verdade com todas as forças da nossa alma, para que outros possam conhecê-lo e também recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, para que não pese mais juízo nem condenação alguma sobre suas vidas. É a oração que nós fazemos no nome dele, no nome precioso de Jesus, ao qual seja honra e glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.